Olá, pessoas queridas, público em geral que nos acompanha desde o nosso início, que agora está vendo aí pela primeira vez esse estudo que acabou de ser lançado. Sejam muito bem-vindos, assim como o Jordan é muito bem-vindo neste momento agora. Para vocês que estão chegando agora, nós somos o grupo que estuda o livro Círculo de Estudos, Espiritismo e Arte. Esse livro produzido pela Abrarte, onde a gente tem um coletivo de estudos e que, a partir disso, a gente consegue, o livro também, né, juntamente com nós, conseguimos fazer uma reflexão sobre esses dois temas tão maravilhosos e tão sublimes, que é o Espiritismo e a Arte. Se você quiser, tem vários outros estudos nossos aí, dos capítulos anteriores desse livro e do livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte. Você é só procurar aí no catálogo da SEC aqui no YouTube, que você irá achar facilmente, inclusive em uma playlist que provavelmente já vai estar aí bem próximo de você. Se quiser, pode compartilhar, pode curtir, pode comentar no nosso grupo. E se quiser fazer parte deste grupo, nos vídeos do Estudo do Espiritismo na Arte, tem um link que vai te levar para uma sala de WhatsApp, um grupo de WhatsApp que todas as segundas-feiras, às 21 horas, a gente inicia aqui o nosso estudo presencial, entre aspas, né? Online, mas presencial, para poder falar um pouco mais sobre este livro, ler e refletir sobre esse livro. Tá bom? Seja bem-vindo, Jordan, nosso querido amigo. Obrigado pela sua presença. Boa noite, meus amigos e amigas. Eu que agradeço por estar nesse grupo maravilhoso. Maravilha demais, maravilha demais. Estava com saudade desse estudo. Esse estudo é sensacional, não é porque eu coordeno, não, mas ele é muito bom. É porque as pessoas que estão aqui são maravilhosas, aí não tem jeito, não tem para onde fugir. Não tem como. Ricardo, fica bem aí, tá, meu amigo? Você está passando um pouquinho mal, né? Então, inclusive, melhoras para você aí. Tudo bom, tá? Vamos lá, então. A gente saiu do capítulo. Agora eu vou ter que subir um pouquinho. Nossa Senhora. Então, na verdade. É o estudo 4, né? Apresentações artísticas. E aí a gente passou por essas irradiações, agora a gente vai entrar no tema irradiação ao bem. Gente, eu fui acometido da Covid-19 há faz uns 20 dias, então eu ainda estou com algum pigarro na garganta. Se eu parar aqui para dar uns pigarros se tirar, não liguem, tá bom? É assim mesmo. Vamos lá. O artista espírita deve trabalhar com ardente desejo de sua prática lhe oferecer a oportunidade de sintonia com a espiritualidade, ou seja, que lhe permita emitir e receber oscilações mentais em mesma frequência, reciprocidade ou mútuo acordo entre duas origens de sinal, entre ondas emitidas de fontes distintas, sua mente e desencarnados de elevada vibração. No mundo físico ou no universo espiritual, as ondas se propagam e irradiam com características semelhantes. Afinal, ambas possuem no fluido cósmico universal sua mesma origem. O termo fluido cósmico universal, ou fluido universal, foi primeiramente usado em Espiritismo na resposta à pergunta de número 27 do Livro dos Espíritos, onde se lê: haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas,
Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, sob o ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue desde por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria. É matéria e suscetível. Pelas suas inúmeras combinações com esta e sobre a ação do espírito de produzir infinita variedade das coisas que não conheceis senão uma infinita parte, ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiria as propriedades que a gravidade lhe dá. Kardec, 2010, 889. Tal matéria ou energia é extremamente quintessenciada, encontra-se em todos os pontos do universo, possibilitando assim a origem de matérias diversas, inclusive mais densas. Aí, o Ricardo, foi só você falar aí o APA participar também, né? Aí, falando junto comigo. Cara, engraçado que o Jordão pode me ajudar e o Ricardo, se ele estiver bem aí também, mas eu sempre tive uma pequena confusão relacionada com forças sexuais do ser e o fluido cósmico universal. Se dá pela mesma... É a mesma coisa, só que com nomes diferentes, ou existe uma diferença entre os dois aí? Alguém saberia me dizer? Eu realmente esqueci. Você lembra, Jordão? Meu amigo, eu acho que as forças sexuais do ser, elas estão mais inerentes aos centros de força do próprio espírito, a energia vital do próprio espírito. Então, por exemplo, a energia sexual, ela é o que é a segunda maior força depois do amor, né? Que move o ser. Então, pelo que eu me entendo nessa união, eu não estudei a fundo, adoraria estudar mais a fundo essas coisas, mas pelo que eu entendo, o fluido cósmico ele é meio que a matéria base para tudo que existe, por isso que ele é intermediário, ele não é matéria nem espírito, ele é um fluido que é utilizado para criar o espírito, inclusive. Na verdade, acho que também passa pela criação do espírito, mas eu acho que o espírito não é só isso. E as forças sexuais do ser, elas estão mais inerentes ao íntimo da criatura. Os centros de força, propriamente dito. E não é fluido cósmico universal, mas deve haver fluido cósmico universal lá dentro. Eu acredito que a criação que a energia sexual ela pode fazer com que o espírito desempenhe, na realidade, seja manipulação do fluido cósmico universal. Para você ter uma ideia de como não são a mesma coisa, entende? E é bom lembrar que a energia sexual ela não é só para sexo e sexualidade, ela é basicamente envolve tudo que há de prazer da criação, de paixão, pelas coisas que a gente gosta de fazer, né? Pela música, pela arte e tudo mais. Então, assim, na minha limitada compreensão, eu acredito que elas têm relação, sim, mas elas não são a mesma coisa. Até por conta da própria resposta da pergunta aí, né? Que o fluido cósmico ele está intermediário entre a matéria e o espírito. Então, ele é utilizado para fazer a matéria, é utilizado também para fazer o espírito, só que, por ser utilizado, ele não necessariamente é aquilo.
Então, eu acho que a energia sexual é muito mais uma força que movimenta o espírito a usar o fluido cósmico para construir o que ele deseja, propriamente dito. Isso é o que eu posso dizer, porque eu não conheço tanto de fluido como gostaria. Eu não vou mentir também que o meu conhecimento sobre fluido cósmico universal, inclusive sobre forças sexuais do ser, são bem limitados mesmo, assim. Inclusive no MS, se não me engano, eu participei como jovem, mas não consegui aprofundar nos estudos acerca do tema, né? Mas realmente é uma área que eu preciso realmente entender mais. Inclusive, tem um livro chamado, acho que o nome é Perispírito mesmo, assim, que tem um perispírito realmente no corpo, assim, do, do livro, né, na capa do livro. Aquele livro é dessa grossura, assim, bicho. E a gente estava estudando quando o Hugo ele era presidente da casa hoje, né? Ele era coordenador de uma cidade. E aí ele dava o estudo da mocidade, e aí ele sugeriu a gente estudasse perispírito, cara. Aí o livro é dessa grossura, assim, ó. E aí a gente começou a estudar aquilo lá, e realmente tem muita coisa lá sobre fluido cósmico universal e tal, etc. Mas realmente é um assunto que eu preciso realmente melhorar. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, Ricardo, seja bem-vindo, Ara, tudo de bom, pelo Oi, jeito que eu Wara. vi aí. O Ara entrou aí, mas pelo jeito que eu vi, é, é, acho que ela está sem áudio, né? Pelo que eu vi. Mas tudo certo, espero que esteja acompanhando. Mas falar de forças sexuais do ser é aprofundar um estudo sobre os chakras, as forças. É lá em André Luiz, quem sabe o Andrei Moreira, a Joana deve ter algumas coisas, e assim vai. O fluido eu sei que tem muito na Gênese, ele é manipulável para que a gente faça qualquer coisa. Tanto que é ele que substitui o nosso corpo físico no mundo Pois espiritual. é. Acho que a Ara saiu, deve voltar. E acho que ela deve voltar aí. Ela entrou por dois lugares diferentes, cara. Então, vamos ver aí, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quando Maria deve saber sobre isso, depois a gente conversa com ela quando ela chegar aí. Acho que é uma boa aí. Do jeito que Ou a Maria é estudiosa deve. ou então a própria Laura, né, que está aí sempre relacionada a muitos estudos, né? Olha, gente, vou só falar. Nem vou falar o que, né? Enfim, vamos continuar aqui. Caracteriza-se, resumidamente, por frequências e comprimentos de ondas, sejam elas emitidas por uma frase que lançamos um instrumento, que tocamos ou um pensamento que irradiamos. O pensamento, no dizer de André Luiz, olha aí, Jordão, é o alicerce de todas as realizações no plano físico e extrafísico, estabelecendo no espírito uma contínua corrente de poder criador e irradiador. A irradiação da corrente contínua dos pensamentos habituais de um indivíduo produzirá o que André Luiz nomeou de halo vital, e outras correntes filosóficas e científicas classificaram como aura. Cada pessoa estabelece para si uma onda mental própria, resultado dos movimentos e estados de agitação atômicos dos fluidos do perispírito atribuído à aura, né? Uma frequência e cor específicas, resultados da frequência e comprimento de suas ondas mentais. Muito legal isso, porque tudo na Terra, né, meio que a gente acaba calculando que é tudo meio que uma inspiração, né?
Então, quando a gente vê aquela arte muito simples, né? De um cara um trovãozinho na cabeça, né? Uma nuvenzinha na cabeça, é exatamente aí essa aura, né? Que essa pessoa acaba colocando para ela. Ou então, quando a gente vê alguns filmes de terror, alguns animes, né? A própria aura negra da pessoa identifica a malignidade dela, né? De acordo com os animes ou com os desenhos. E isso é super interessante, como essa inspiração sempre recai em alguma coisa artística, né? Isso é super bacana, super interessante. Eu estava lembrando aqui de um livro de André Luiz, Pensamento e Vida, que ele fala sobre o caminho que é o caminho da atitude, né? Como é que a gente chega até a atitude? E aí passa pelo... Agora eu vou ter que lembrar, cara, vou ter que pesquisar aqui, dar uma pesquisada. Se não me engano, começa pelo pensamento, depois o sentimento, e aí depois transforma em alguma outra coisa, para depois ela se tornar numa ação, num ato, né? Isso é super interessante. Achei muito legal também isso. Ricardo aqui está falando que é o Emmanuel, que fala na real, e aí na realidade começa na emotividade, só completando. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, é Emmanuel que E fala faz mesmo, né? sentido, porque querendo ou não, um pensamento, ele pode ser esse alicerce, né, essa base, mas o que desperta o pensamento é a emotividade. Acho que é por isso que os espíritos falam muito para a gente aprender a controlar nossas emoções, né, equilibrar nossas emoções, porque elas vão ajudar a gerar pensamentos melhores para a gente, né, conectar com melhores sintonias. Achei muito bom, né? E aqui, ó, a gente estava falando de perispírito, o André Luiz aí no trecho que você leu, ele fala, o autor, citando André Luiz, diz do resultado dos movimentos e estados de agitação atômicos dos fluidos do perispírito, né? Então, o pensamento, literalmente, ele mexe com os átomos do perispírito. Ele mexe com o nosso corpo perispiritual. Então, é por isso que eu acho que a gente sente muito, né? Isso, Aí, ó, verdade, verdade. aí, ó, o Ricardo Isso. colocou. Começa com reflexo, depois vai para a emotividade, depois a ideia, é isso mesmo, tinha uma parada de ideia mesmo, isso, eu lembro. E depois a atitude, né? E a palavra, é isso mesmo. Isso mesmo. Isso. Muito legal, muito legal. Uma Essa... dúvida, reflexo de quê? Reflexo do que a gente vê? Tipo, eu vejo o baiano Não, acho que é tocando tipo um e... pensamento, acho, né? Acho que na verdade, é um pensamento, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, não, mas eu vou dar depois uma pesquisada aqui, eu acho que eu tenho Ah, no reflexo Google animal, é o aqui. instinto, então. Ah, é um instinto, pode ser, Faz sentido, isso, faz sentido. legal, legal. Sigamos. A criatura humana, habituada a criações mentais comuns, produzirá ondas mentais de comprimento longo que lhe servirão à sustentação da vida individual. Já em estado menos comuns da mente, de atenção em virtude da reflexão e oração, descreve André Luiz, o indivíduo produzirá ondas de características diversas. O campo de pensamento exprime-se em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas. O domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama.
muito legal. Eu tinha visto realmente que uma das curiosidades, né, entre essas coisas do Marvel e os super-heróis é que os raios gama realmente existem, né? Eles só não causam aquelas coisas que eles causam, mas os raios gama realmente existem. Isso é muito legal. E aí a gente vê essa comprovação aqui, né? Só não torna ninguém Hulk, né? Graças a Deus. É válido observar que, segundo André Luiz, a iluminação interior e a transformação espiritual do indivíduo se dará com a alteração da emissão das ondas mentais de um estado comum para a emissão de ondas de comprimento cada vez mais curtos através de exercício da prece, emoções, súplicas e concentração de forma mental em situações extraordinárias da mente, tirando o indivíduo da vida cotidiana e vulgar para o trabalho ativo de mudar a si mesmo. Para o artista, reside nestas afirmações a possibilidade de compreensão de que o processo de preparação e apresentação de uma obra artística produz em si a alteração de sua corrente mental e que os exercícios contínuos dessa ação produzirá nele mudanças na irradiação de seu halo espiritual e a aquisição de sintonia cada vez maior com esferas mais elevadas do pensamento eterno. A apresentação artística pode ainda, semelhante ao processo elétrico realizado pelos geradores, ser instrumento de indução magnética espiritual, interferindo, alterando e qualificando a irradiação mental dos indivíduos que compõem a plateia. Por isso que é super interessante a gente perceber os relatos de resgate através das apresentações, né? Que, inclusive, há muitos relatos, né, que a gente escuta dos médiuns, pelo menos aqui do Espírito Santo, que eles dizem que, muitas vezes, as apresentações artísticas espíritas, elas são transmitidas em telões em algumas zonas, né, mais umbralinas, com as zonas mais imperfeitas, exatamente para que, a partir dali, eles chamem a atenção, né, dos espíritos e possa acontecer exatamente essa questão aí, né? Fazer essa geração dessa indução magnética espiritual, né? Interferindo e qualificando a irradiação mental dos indivíduos que estão ali, né? E talvez seja, assim como a gente viu em várias histórias, né? Um estalo que possa mudar tudo na vida dessa criatura, né? Assim, como eu posso dizer, não sei, um insight de consciência, assim, de segundos, de milésimos de segundos, pode, às vezes, dar um estalo e a pessoa acordar por alguns segundos, e aí é como se fosse uma rede, um anzol, né, magnético que os espíritos conseguem, a partir dali, alcançar aquela pessoa e fazer um sugão nela. Muito interessante. Cara, é o despertar, né? É o despertar que, enfim, eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, tá ouvindo uma música no show, cantando, aí de repente compreende a ideia, né? Compreende o sentir que se tem, e aí pensa em relação a algo na própria vida, né? Ou quando a gente está lendo algo e vê uma frase e vai, uau, nunca parei para pensar dessa forma, né? Eu acho incrível como a arte tem esse poder de traduzir as coisas, de transmitir. Eu acho que é muito nesse sentido, como você trouxe, né? Eu tô adorando esse texto, cara. Eu acho que vai ser um dos meus favoritos nesse livro aí, porque o autor está trabalhando certinho, né? Como é o conceito de André Luiz na arte. E aí você percebe, né, como tudo isso que o André Luiz trouxe, né, que mexe com as fibras sensíveis, né, mexe com as fibras atômicas do perispírito e alcança o halo, a aura, a arte pode despertar justamente por isso que a gente estava conversando há pouco tempo atrás, né,
desse do instinto que vai para a emotividade, porque a nossa emotividade ela ainda está muito, muito vinculada às nossas questões da natureza humana, animal ainda. E quando a gente desperta esse sentimento por meio da arte espírita, de coisas mais nobres, de amor, né? De paz, de uma reflexão que nos deixa alegre, leve, a gente começa até a mudar a nossa possibilidade de enxergar as coisas, porque houve um despertar, né? Houve uma compreensão. Eu acho que é um ponto crucial no que é ser artista espírita, entender que o nosso trabalho é criar obras que ajudem as pessoas a terem pelo menos um segundo naquela obra, que possam compreender algum conceito que vai fazer a vida delas melhorar, né? Alguma compreensão de que, meu Deus, eu preciso me reconciliar com a minha família, que eu deixei de ter contato há muito tempo, ou eu preciso perdoar aquela pessoa que me machucou muito, senão eu não vou ser livre. E aí eu acho que a partir daí a gente começa a se conectar, né? Enfim, eu acho que é muito bonito esse papel que a arte, né, com, com a vontade de transmitir uma boa mensagem, ela pode acolher, ela pode consolar, ela pode despertar, ela ajudar na compreensão e ao mesmo tempo ela pode ainda servir como uma força magnética que a espiritualidade pode ajudar usar para resgatar pessoas, né, outros espíritos, porque eu acho que não tem nada melhor do que a arte para lidar diretamente, não literalmente, diretamente com o sentimento do espírito, né? Ela alcança ali no fundo, né? Às vezes você ouve uma música e lembra de uma lembrança gostosa da sua vida, e a partir daí você se conecta com coisas tão boas e melhora a sua própria conexão, né? Eu também queria ressaltar como ele fala também, um pouco mais acima, essa questão do trabalho ativo para mudar a si mesmo, porque ele fala que elas vêm por meio da prece, essas ondas, né, de menor comprimento que a gente emite e elas ajudam na melhora da vibração, elas vêm por meio da prece, da emoção, ou seja, esse estado, né, emocional, das súplicas e da concentração de força mental. Então, de qualquer jeito, exige que nós que trabalhamos com a arte, que gostamos da arte, seja o que for, se esforce para aprender a se conectar melhor por meio da prece, para aprender a se conectar melhor com as nossas emoções, para transmiti-las melhor, né? Para pela concentração do nosso pensamento para poder alcançar direitinho, né? Imagine um músico tocando no show, se ele perde a concentração, ele desarmoniza, né? Por exemplo. Enfim, era eu acho bacana, eu achei pedagógico essa forma que Deus ele deu para o artista de você vai tocar as pessoas para bem, para mal, mexer com o sentimento dela, mas você vai ter que aprender também a se conectar para conseguir fazer isso melhor. Eu acho que isso se dá muito pelo estado humano que a gente se encontra, entendeu, Jordão? Na minha opinião, acho que é um pouco disso, assim. É porque a gente está, cara, a gente está no mundo, a gente está no mundo, e eu li isso um dia desses aí no Evangelho no Lar. A gente está no mundo, cara, que a vibração realmente ela é baixa, cara. A vibração da Terra, ela é baixa. Ela não é uma vibração elevada. E por isso que a fala de Jesus é tão importante, né? Do vigiar e orai. Porque não é uma questão de tipo, ah, mas cara, eu já faço meus trabalhos e tal, etc. Porque eu tenho que toda vez orar e vigiar. Porque, cara, às vezes você está desconectado da parada, sacou? Eu sempre, cara, eu nunca entendia, porque, tipo assim, a gente ia para casa espírita e ficava assim, cara, por que eu tenho que fazer oração aqui dentro da casa espírita para a gente poder fazer, cara? Já está dentro da casa espírita, tá ligado?
Por que a gente precisa fazer uma vibração? Por que a gente precisa fazer reuniões aqui na SEC, cara? Pô, não dá para fazer na casa de uma outra pessoa, não? Pô, a gente ficar vindo aqui para a SEC, tá ligado? E aí depois eu fui começando a entender, né? Porque, cara, a gente é um poço de más vibrações, todo mundo, cara. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo passa por dificuldades. E essa é a graça da Terra. Essa é a graça de viver, tá ligado? Passar perrengue, passar problema, velho, para você crescer, sacou? E aí, bicho, quando você tem que fazer um trabalho, quando você busca oferecer alguma coisa para outra pessoa, quando você acha que está mal, muito mal, né? Sua vibração está muito ruim, cara, você tem que vigiar e orar, cara. Porque a oração, a gente sabe, pô, a gente cansou de falar, né? Que a oração é como se fosse um sintonizador de radinho, né? Você sintoniza aquela vibração mais elevada. Mano, cara, quem nunca acordou de um pesadelo, tá ligado? E aí você não consegue fazer uma oração em seguida. Por quê? Porque você está meio que bloqueado ali, cara. Bloqueado por uma energia densa de que você está conectado. E aí é muito engraçado. Quando você consegue fazer a oração, cara, você capota e dorme a noite toda, sabe? Quando você consegue fazer a oração, cara, sintoniza, pá, você desmaia e só acorda no outro dia, sacou? Isso é, pelo menos comigo, isso é muito comum, né? Então, assim, isso é super interessante, muito interessante mesmo e realmente muito didático, né? Por isso que nós, artistas, temos que ter acessibilidade de saber que a gente é exatamente esse gerador de energia que ele fala ali e que pode causar coisas extraordinárias nas pessoas ou podem rebaixar elas de uma forma que elas se sintam mal, né? Por isso a gente precisa ficar atento em relação a isso. E lá no Boa Nova, a gente está estudando para MES, né? E aí tem uma parte uma conversa de Jesus com João, que é muito interessante, que João está tentando entender exatamente sobre essa questão da prece, da oração, como é que a providência divina funciona, como é que a oração faz diferença ou não. E aí ele mostrava muita dificuldade para entender de fato, mesmo com Jesus falando, explicando. Mas numa dessas explicações, Jesus ele disse que a prece é o esforço da criatura para se conectar com a providência divina. E aí esse esforço, quando ele realiza o bem, ele está se conectando com Deus. Então Jesus ele deixa claro que existem maneiras de se conectar com Deus por meio da prece. Existem outras tantas maneiras de manter essa conexão contínua, né, o máximo que a gente consegue, por meio da ação no bem, por meio da ação nesse esforço em estar junto com ele, né? A gente não precisa passar o dia inteiro meditando e orando para estar bem conectado a ele. A gente pode se conectar por meio de inúmeras coisas que nos elevem a Deus, né? Permitam abrir a porta para a gente dar as mãos a Deus. E eu acho que nesse caminho também entra a arte, né? Quando a gente não está se sentindo bem, a gente bota uma música espírita, outros tipos de músicas que nos fazem bem, né? Que nos fazem refletir, sentir coisas boas, é bom que se diga, a gente sente a energia super renovada, né, cara? Eu nunca esqueço de algumas sensações na vida, né? Como você falou da questão do pesadelo, eu já tive tenho dias e dias que eu sinto energia pesada, densa em mim. E aí eu lembro de duas ocasiões. Uma, quando eu fiz uma prece, eu fechei o olho e, sinceramente, eu fiz a prece do jeito que eu consigo fazer, sabe? Falando com Deus por 5 segundos. Já senti a minha energia melhorar. Mesma coisa com uma leitura espírita.
não sabia porque eu estava pistola naquele dia, cara. Eu estava com raiva, não sabia de quê, mas estava sentindo incômodo, essas coisas. E aí eu sentei para ler Paulo Estevão, que eu estava lendo Paulo Estevão na época. Cara, não deu nem 10 minutos de leitura que eu fui lendo lá, vendo a história. E, cara, me senti leve. Então, olha só, né? O esforço da criatura em estar em constante conexão com o Pai, com a providência divina, né? Com a manifestação de Deus na vida da gente. E aí eu acho que o que Jesus está querendo falar para João é isso. E todo instante Jesus, Deus está, melhor dizendo, por meio da sua providência, buscando nos alcançar. Só que ele é tão bom, que ele não vai forçar uma conexão. A gente tem que fazer o esforço, por meio de uma prece, por meio de algo que nos eleve à sintonia. Eu acho que o papel da arte é essencial nesse caminho, né? Também. E deveria, estudando Leão Denis, a gente imagina, porque a arte é exatamente essa sublimação de encontro direto com Deus, né? Principalmente a música, né? A música é essa ligação direta com Cristo, né? Uma das mais sublimes, né? Ligações diretas com Cristo. Isso é muito bacana. Dá para a gente acabar hoje ainda. A indução é um processo através do qual um corpo eletromagnético transmite a outro certo magnetismo sem que entre eles haja contato físico visível. A indução mental se materializa de maneira idêntica, pois a corrente mental de um indivíduo pode transmitir as suas próprias características a outro indivíduo bastando que o processo seja estabilizado por um sinal inicial. Emitida uma ideia, possamos refletir as que lhe assemelham. Ideias essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos, assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos expõem o modo de sentir. Um grupo artístico que se apresenta no palco ou no piso da casa espírita não expõe apenas uma canção criada e construída com o intuito de divulgar determinado conteúdo doutrinário, ou breve cena de teatro ou dança para contribuir na realização de atividade de confraternização. A apresentação é resultado de todas as irradiações mentais dos artistas envolvidos, estejam eles no palco ou nas coxias, podendo ainda contar com o fortalecimento dessa irradiação por parte da espiritualidade de acordo com a necessidade, merecimento e esforço de seus integrantes. A apresentação artística tem a possibilidade de instrumento irradiador e indutor do espectador, cabendo aos artistas espíritas o dever de que sua produção seja um manancial de possibilidades e radiação ao bem. Foi o que a gente falou, né? Esta possibilidade não se materializa ao acaso em gestos mágicos e apressados, realizados nos instantes que antecedem uma apresentação, mas é resultado do esforço contínuo realizado durante o processo de ensaio, criação, preparação e materialização da obra de arte, onde devem ser exercitados a busca de sintonia através, da prece e da vigília mental, o trabalho disciplinado e continuado, ou compromisso com reforma íntima, com os estudos doutrinários e artísticos e o permanente combate à vaidade e o orgulho exacerbado. Eu tenho duas coisas para falar.
A primeira é uma experiência que a gente sempre fala aqui, eu e o Bruno. A gente fez uma apresentação do MES, da equipe do som, e a apresentação foi julgada por algumas pessoas ser muito forte. Só que, como nós da equipe do som já tínhamos nos preparado para aquela apresentação, fazendo todo final de semana e uma vez por semana também, né, nas nossas reuniões, e uma vez por semana cada um na sua casa, um culto no lar, antes, né, precedendo a essa apresentação, todo final de semana e uma vez por semana, né? Ou seja, mais ou menos uma vibração por semana e um culto no lar por semana. A nossa sintonia estava excelente. A gente fez o show assim, sem nenhum pingo de exacerbação do nosso sentimento. A gente conseguiu ser bem linear, conseguimos passar tudo que queríamos, sem poder alterar as nossas emoções. E para algumas pessoas aquilo foi muito forte, para alguns jovens também pareceu muito forte aquilo, né? E para a gente estava super de boa, porque exatamente isso que ele falou. Porque o processo o processo, o resultado, né? O resultado daquela apresentação, energeticamente falando, ele não se dá num passe de mágica na hora da apresentação a 30 minutos antes de começar, né? Ele não é daquela forma. Ele é um processo gradativo, né? E a gente só conseguiu passar todo aquele sentimento, para algumas pessoas foi extraordinário também, né? Diga-se de passagem, porque exatamente a gente estava preparado emocionalmente, musicalmente falando também, e artisticamente falando também. Se não fosse isso, a gente talvez não conseguiria, né? E esse exemplo eu queria trazer exatamente porque ele contempla bem essa questão do processo ser um processo realmente contínuo e longo, né? E essa questão aqui mais em cima que eu queria passar, essa questão da ideia, né? Meio que em conjunto, é interessante isso também, porque como a gente está sempre interligado com as coisas, né? Eu não lembro agora, teve uma outra ideia, são três que eu ia falar, mas agora eu só lembro de duas. A primeira três ideias, né? A primeira ideia foi a do podcast, que depois de um ano esse podcast talvez vá sair, né? Uma ideia do podcast espírita, que eu estou com o Jordão falando por muito tempo, e talvez ele saia por um outro meio. As outras pessoas já vieram me procurar, estão querendo fazer um podcast. Eu falei, meu Deus, tá vendo? A ideia, tudo se conecta, né? A ideia do... É uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, né? Ao mesmo tempo, né, Jordão? Também do Kardec Vida Verão, né? Que também é uma ideia que eu tive há muito tempo e agora vai se juntando as pessoas que também tiveram ideias parecidas e, inclusive, um nome parecido. Isso é super interessante. E a última, uma ideia muito global que eu vejo hoje em dia, que o Mike até pode falar, que são os artistas falando muito mais sobre o íntimo, sobre o labor interior, sobre essa reforma íntima. Não sei se é o meu nicho, eu não sei se é um nicho meu, se é uma bolha minha, que eu escuto os meus artistas, mas os artistas que eu tenho escutado nos últimos tempos têm falado muito sobre reforma íntima, reforma interior, essa questão de se lapidar, de buscar a melhora. Eu acho que essa questão dessa ideia em conjunto aí, que vai, né, que está falando espontaneamente em comunicação com todos, né? Isso é muito interessante. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que todo mundo está vivendo, né? E que espontaneamente, né, vai acontecendo, vai brotando as ideias e os artistas vão falando cada vez mais sobre o tema. Isso é muito interessante. Mano, pior que é verdade. Às vezes a gente bate assim, ouve umas músicas e fala, cara, isso é muito espírita, né? Cara, a quantidade de pessoas, né? Castelo Branco, se vocês não conhecem, ele é muito bom, ele é altas reflexões.
nas músicas dele. Brasa também, né? Nat Roots, sempre mandando um monte de música que ficou. Você sente, né? E o legal por exemplo, do Brasa é que uma parte da galera era do Forfã, e o Forfã desde 2000 e tanto, né? Já trazia umas músicas assim, falando sobre o que que realmente vale a pena, né? O que que com quem a gente quer se conectar, quem a gente quer ser, né? Uma das minhas músicas que eu mais gosto, né, sem ser Morada, é Cigarras. Cigarras é uma música que fala assim, ó, nem dinheiro nem prazer vai te trazer o que você está procurando, irmão. Sabe? O que que vai trazer é amor, é o amor que vai te trazer o que você está procurando. Eu super acho incrível, incrível. Cara, e realmente parece que querendo ou não, né? Parece que é um momento da regeneração mesmo que vai acontecendo as paradas, né? Pessoas que nem são espíritas ou religiosas aqui e ali trazem suas visões. Sexta-feira, Red Hot Chili Peppers lançou uma música nova, né? Super intimista também. E aí eu vi o texto da divulgação dessa música, eu fiquei assim surpreso positivamente, porque eles abertamente falavam no texto sobre como eles estavam se divertindo naquela conexão para tocar essas músicas para o álbum novo que vai chegar, e ao mesmo tempo eles se sentiram conectados ao Criador. Eles falaram a palavra Deus Criador, sabe? Aí eles querem estar cada vez mais conectados com essa energia, com essa força para trazer umas músicas que lembram as pessoas de que o amor muda o mundo. Isso está no texto deles. Eu fiquei, caramba, gente. E aí são essas coisas que me fazem muito pensar como realmente mesmo que mais do que antes, menos do que pode ser ainda, abertamente os artistas eles estão falando sobre amor, sobre harmonia, sobre conexão consigo, sobre ser quem se é, né? Enfim, trazendo as suas histórias cada vez mais, mais consigo, né? Com o melhor, com a sua potência interior. Então, maravilhoso, falando abertamente. Eu acho que isso é um bom sinal também para a gente, né, que vive estudando isso, de meter a cara e sair fazendo arte, falando dessas coisas, não só para o público espírita, mas para todo mundo que quiser ouvir, entende? Falando um pouquinho sobre esses artistas que falam de forma tão aberta sobre sentimentos e tal, a gente ouvindo o pessoal do 5 a Seco, todos os caras ali, junto com Danny Black, Paulo Novaes, às vezes eu me pego assim, ouvindo esses caras no início, eu falava, não, esses caras são espíritas, não tem como, sabe? Porque é o nosso meio, né? O que a gente estuda. E tem muito a ver com a gente estuda, mano. Tem muito a ver com o espiritismo. E eu acho muito, muito legal isso, cara. Muito bom mesmo. Os caras realmente têm uma pegada muito, muito, muito assim mesmo, né? E, pô, os últimos álbuns desses caras são, putz, do Cico a Seco nem se fala, do Pedro Altério também, do Pedros, né? Os caras, bicho, é reflexão pura, né? Intimista. Do Paulo Novaes, eu já falei, eu acho, né? Paulo Novaes também, o O Danny Rubel, Black, do Danny Black também, Pô, tem o último álbum do Paulo Novaes, velho, que ele tem uma participação com o Bel. Cara, é muito, 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 muito otimista, assim. Dá para usar o álbum praticamente inteiro dentro de eventos espíritas para poder fazer reflexões, né, e etc. O, o próprio Gilsons lançaram agora também um álbum que tem uma música também que fala sobre essa questão intimista, né? Da gente se buscar mesmo e que tudo vai passar, tudo vai melhorar. Então, tipo, cara, tem rolado mesmo assim essa questão mesmo de esse sentimento assim para os artistas, né? Como diz o próprio texto, né? O mais legal é que é espontâneo, cara. Todo mundo passando pelo meio perrengue e querendo falar sobre reforma íntima, reforma interior, tá ligado? Falar sobre vencer seus males, cara. Tem muita gente. É porque aqui a gente tá no nicho da gente aqui, né? Mas se a gente for ampliar aqui, talvez a gente tenha pessoas de outros ritmos também que têm falado sobre isso ultimamente, né, cara? Isso é legal.
E antigamente era uma música muito breguinha, né? Era uma música muito tipo assim, pô, você vai falar disso aí, cara, vai falar desse tema aí, nada a ver, tá ligado? Música de, sei lá, de velho, de igreja, sacou? Tipo, eu quero vida, longa vida, nananana, nananana. Era uma música aqui ou outra, hoje não, cara. Você acha um nicho de músicas positivas assim, um boom, cara, tá ligado? Uma parada que é sem precedentes, assim, é muita música mesmo. Não que as músicas sejam ruins, tá? Essa música também é linda. Eu esqueci o nome dela. Eu quero... Eu esqueci o nome da... A Maria e o Ricardo dessa vez. Esqueci o nome do cara também. Enfim. Mano, e eu sempre pensei assim, mano, todo tipo de música, cara, especialmente também, né? Essas que a gente tá falando, mas principalmente além disso, me embolei todo, perdão. Tipo sertanejo sofrência, tá ligado? Eu vejo, mano, isso aí é um estudo do estado emocional das pessoas, tá ligado? Você parar pra pensar. Então, abertamente, a arte, ela é um falar dos próprios sentimentos. E aí, hoje a gente tem a tendência, né, de ter muitas pessoas falando sobre reforma íntima, sobre autoconhecimento, sobre ser melhor, mas além das críticas sociais e tudo mais que precisam ser feitas, mas se você parar para pensar, por que que as músicas de amor são as que mais geralmente fazem sucesso? Pelo menos no mainstream, né? Na grande mídia. É porque é o que a gente vive, é o que a gente sente, né? Então, acho que, por exemplo, o sertanejo sofrência, embora eu não ouça, ele fala muito de. É um retrato muito forte da nossa geração, saca? De que ela quer falar abertamente do que sente, das relações entre si, né? E aí de formas e formas. Então eu acho muito bacana ter vários estilos de vários tipos de pessoas e vários nichos diferentes falando sobre tipos de sentimentos diferentes, né? Isso se conecta a pessoas de uma maneira diferente. E aí, se eu for uma pessoa que gosta de ouvir vários estilos, vai ser uma pessoa que vai agregar muito também, ou vai pelo menos parar para refletir, né? Se sentir representado e refletir. Enfim, eu acho maravilhoso essas coisas. E como você frisou, né? Espontâneo. Sabe? Muito, muito bom. Muito bom. Gente, estava pesquisando aqui, essa música aqui é nova, desculpa, tá? Essa música é do Padre Fábio de Mello. Eu te desejo vida, longa vida. Aí eu confundi, tá? Desculpa, gente. Mas eu estava querendo fazer uma outra música, as músicas mais antigas, né? Essa de Desejo Vida aí é da Flávia Venceslau. Ela é antiga, né? Então. É uma artista baiana. Pô, aí, ó, viu? Ela, Eu acertei. na verdade, ela é espírita, se eu não me engano, tá? Ela é espírita Cara, mesmo, sim. que maneiro. Tinha uma outra, cara. Eu esqueci, velho. É uma música famosona, cara. É de um cara que ele é muito regional, assim, esqueci o nome dele, cara. Enfim, tem uma música muito famosa, eu esqueci. Cantarola aí, baiano. Rapaz, eu acho que ela é semelhante a essa aí, inclusive, cara. Eu tava lembrando ela na cabeça, os espíritos me sopraram aqui, mas eu esqueci. Não. Ai, esqueci, cara. Enfim, depois eu vou ver se eu lembro aí e falo. Almir Sater, esse aí mesmo. Esse cara aí mesmo. Esse cara aí mesmo. Agora tem que lembrar qual é a música, né? Não é seguindo em frente, não? Tocando em frente o nome, pô. Tocando em frente, é isso? É, Tocando em frente. Ando devagar, porque já te presto, presta. Hoje, ser mais forte, sabe? Isso mesmo. E essas músicas era conhecer as manhas e as manhas massas, as maçãs. E aí, pô, essas músicas eram tipo, você achava um pingo aqui ou ali, né, cara? E hoje em dia, né, muito mais. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fico grato mesmo. É isso. Gente,
A gente vai fazer a nossa oração agora, neste momento, mas a gente agradece e a gente se vê na próxima aula, na segunda que vem. Um abraço, fique com Deus. Tchau!